Eu estive em Israel, nós falamos com o pessoal de lá. Você crê em Jesus, eles conhecem mais de Jesus do que qualquer pessoa aqui, quase garantido. Esses guias, eles têm que estudar, se tornam absolutamente merecedores PhD. Mas não creem que Jesus é o Messias. Isso é humilhação mais. Senão o povo que chamava pelo meu nome se humilhar e orar. Os irmãos entendem o que significa orar? Os judeus têm alguma coisa interessante. É se idolatrar uma parede. A gente foi lá para gravar no Israel e nós ficamos naquela área que só homem pode entrar. As mulheres ficam separadas. Eu lembro quando eu fui a primeira vez, em 62, nós falávamos com um judeu ortodoxo e ele quase se curvou diante de nós porque nós tínhamos passado por essa parede, esse muro do templo. Você lê nesse texto, esse templo é para ser eterno. E o fato que o povo dava aquelas terras enormes, tanta atenção, chegam lá e se curvam diante dela com essa intenção de orar. Mas os irmãos sabem muito bem que isso não é oração, porque oração não feita em nome de Jesus, seu Messias, não é oração, é apenas ritual religioso. Se meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar, quem são as pessoas do mundo que podem salvar o mundo? Foi o judeu que escreveu o seguinte, queridos irmãos, que se um judeu se torne realmente alguém que guarde perfeitamente a lei, Deus salvaria Israel. O holocausto não teria acontecido. Nós temos aqui, quem sabe quantas centenas, quem sabe quantas milhares de pessoas de São Paulo esta noite estão reunidas. Será que Deus está ouvindo as nossas orações? Será que nós estamos de fato orando e não rezando? Porque a diferença é de noite para dia, ou de dia para noite. Oração é essencial para salvar o mundo, para redimir São Paulo, Brasil, para redimir aqueles que moram no Rio de Janeiro. Escuta o que dizem alguns homens de Deus sobre a oração, porque às vezes nós desprezamos essa atividade que parece ter sem importância. Blaise Pascal disse uma coisa interessante, não sei se concordaria. Deus instituiu a oração para conferir sobre as suas criaturas a dignidade de serem causas. Pense bem, nós queremos ver a redenção se espalhar nesse país. Nós queremos ver a redenção chegar na Coreia do Norte, e chegar no Japão, chegar na Indonésia. Quer chegar, mas se nós não orarmos de verdade, nada acontece. Um dos meus heróis, quando eu era criança, criado na Bolívia, e poucos livros chegaram lá, mas um livro chegou que marcou a minha. Foi a vida de John Hyde. John Hyde foi para a Índia para substituir seu irmão, que tinha falecido repentinamente. No caminho para lá chegou uma carta num navio que vai demorar 2,
está ainda. Essa carta diz: querido João, se o senhor não ficar cheio do Espírito Santo, você não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Ele ficou tão zangado com essa carta que ele torceu, jogou no chão e foi batendo o pé até Deus falar com ele. Pegou a carta, assim estendeu diante do Senhor e começou a orar. John Hyatt se tornou o homem da oração, reconhecido historicamente como um dos homens que mais atenção deu ao que significa orar. Interessa em que redenção de indianos para o Senhor da glória. Ele trabalhou individualmente, primeiramente diante do Senhor, recebendo uma garantia que ele ganharia pelo menos uma pessoa cada dia durante um ano. Acho que deve ter sido lá para o ano 1907 e 1908. Segundo ano, 2 pessoas por dia. Se ele não ganhasse 2 pessoas, ele vai ter que ganhar 3, 4 no dia seguinte. Terceiro ano, 3 pessoas. Ele orava noites inteiras, rogando e clamando para o Senhor. E finalmente chegou a pedir a Deus 4 pessoas por dia. E a vida de John Hyatt, conhecido como um homem que orava, foi de tal modo impressionante que um dos maiores evangelistas da época, quando ele passava em Londres com seu coração já debilitado, pediu: por que eu não posso orar com John Hyatt? Eu gostaria tanto orar com esse homem. E alguém fez os arranjos, foram lá para o quarto, ajoelharam lá na cama, e lá em silêncio absoluto. Será que ele não vai orar? Se ele não tem condições, o que é? Quando de repente ele apenas falou 2 palavras: oh Deus. Wilbur Chapman, aquele evangelista, disse que naquele instante o quarto ficou cheio da presença do Senhor. Foi como se ele tivesse entrado com Isaías dentro do templo, o templo cheio dessa fumaça celestial. E ele disse: olha, claro que eu nunca aprendi a orar. Se não o povo se humilhar e orar, eu escutarei, eu responderei com redenção e cura. S.D. Gordon foi um homem muito usado por Deus, há 100 anos atrás. A maior coisa que qualquer pessoa pode fazer para Deus é, e para os homens, é orar. Essa é a maior coisa que você pode fazer. Você pode fazer mais depois de ter orado, porém, não pode fazer mais do que orar até você ter orado. Em outras palavras, nunca está para evangelizar, entregar folhetos, abrir uma nova igreja em qualquer lugar desse país, sem primeiramente orar. Eu creio firmemente. O que quer dizer redenção? É recuperar o que foi perdido. E através da oração, pessoas que já oravam no passado, que deram-se a essa tarefa tão importante espiritual, voltam a orar novamente. Inimigos, pela graça de Deus. Richard Lovelace, aquele livro sobre a teologia da vida cristã, aquele irmão disse: através da oração você se torna aquele plug para uma brecha que afasta o poder satânico para não poder entrar. Pastor Clapunada, do
250 anos atrás, orou 490 dias e vigílias, noite após noite, orando, Senhor, mande o avivamento. Redime o povo. O povo está tão desiludido com o cristianismo, achando apenas que são ricos religiosos. Daí vem o primeiro grande despertamento que abriu tanta oportunidade para a pessoa chegar a conhecer o Senhor Jesus. George Mueller, que Deus quer fazer por nosso intermédio o que significa orar. Deus quer fazer, mas por alguma razão Ele se limita a fazer através dos seus cooperadores de joelhos e orando. Eu passei no sul de Londres, de ônibus, uma vez. Passei pela região chamada Clapham. Isso é muito interessante. Já tinha ouvido falar dessa região de Londres, lá no sul. Por quê? Porque o povo daquela região, daquele bairro, gastaram 3 horas diariamente para orar. Naturalmente não era todo mundo. Para quê? Para Deus redimir os escravos. Porque naquela época havia escravatura. Ingleses tinham escravos espalhados na Índia e outras terras, nas suas colônias. E eles estavam orando para que haja abolição, e Deus respondeu de uma maneira maravilhosa. A redenção chegou. Deixa eu ler rapidamente, antes de não se cansarem, o que Calvino disse sobre a razão de orar. Nós oramos para criar um hábito de verificar qual é a verdadeira necessidade que nós temos e levar isto pela fé ao Senhor. Oração é criar um hábito de reconhecer a necessidade e levar essa necessidade à única fonte de resolução, o único Redentor. Oração, fazer dele nosso testemunho enquanto aprendemos a colocar todas as necessidades diante dele. Quais são suas necessidades esta noite? Coloque diante do Senhor. Número 3. Através da oração, somos preparados para receber seus benefícios com gratidão. Porque se Deus mandasse o seu benefício e nós não tivéssemos orado, nem chegaríamos a dar graças por isso. Mas quando oramos e vemos diretamente que Deus responder a nossa oração, ficamos cheios de alegria. Deus escutou. Após receber nossa petição, somos conduzidos a meditar na sua bondade mais ardentemente. No 5, abraçar com maior alegria as coisas que reconhecemos ter recebido pela oração.